vamos lá. Bem, a gente parou no ponto 6, ponto 7. Só mais uma consideração em relação ao ponto 6, em relação à questão de alimentação. Evite aqueles alimentos que têm muitos granulados, sabe? Muitos grãos, porque principalmente aveia, antes de você utilizar intensamente a sua voz, porque possa ser que ele cause pigarro, chocolate também é importante você evitar, né, porque o chocolate ele tem essa gordura, né? A gente falou sobre alimentos gordurosos, então a gordura ela fica causando esse pigarro e você pode ficar o tempo todo ou tossindo. Então é bom evitar, ok? Beleza, então a gente vai dar continuidade às recomendações e indo para o ponto 7, temos o seguinte: deve ser feito com consciência, muito critério e cuidado, o uso da voz. Então, o tempo de estudo não deve se exceder ao cansaço. Então, talvez você faça um aquecimento antes. Não precisa fazer um aquecimento de 1 hora, 2 horas. Isso aí é demais. Então, é muito mais produtivo, principalmente no início, fazermos poucos minutos de exercícios, algumas vezes por dia, ao invés de estudarmos horas seguidas. Então, a resistência da musculatura vocal ela vem com o tempo e à medida em que exercitamos corretamente nosso aparelho vocal. Alguns cantores ou pessoas, né, que utilizam a voz têm a tendência a forçar a voz, por exemplo, em exercícios no agudo, para poder acostumar seu aparelho a emitir esses sons. Isso muitas vezes é feito pela força, causando danos graves futuros. Então, no canto ou na fala, nada deve ser feito através da força, e se isso acontece é porque estamos fazendo algo errado, por falta de uma respiração correta. Nesse sentido de força, de tensão, certo? Porque, claro que a gente vai implementar uma força quando a gente cantar ou quando a gente falar, mas no sentido de ter aquela tensão, sabe? Então, isso aí não é legal. A técnica é exatamente para não tensionarmos a nossa voz, ok? Outra coisa, os exercícios de respiração devem ser feitos todos os dias, assim como um atleta treina seus músculos. Então, na medida do possível também, né, você pode fazer esse exercício de respiração. Então, o cantor ou a pessoa que fala precisa fazê-lo de forma a manter sua musculatura abdominal e intercostal sempre preparada para o apoio vocal, deixando assim de sobrecarregar os músculos da laringe. Só então deve partir para os exercícios vocais propriamente ditos, chamados vocalizes, que tem a ver com aquelas exercícios que usam as sílabas, usam tons, né? Então aquele lá 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 lá. Então, são vocalizes, é o que eu exemplo. Então, se você fizer uma boa base de relaxamento e respiração antes de cantar, antes de falar, vai perceber o quanto isso já é um grande auxiliar na boa emissão da voz. Caso você não consiga fazer os exercícios, caso o seu tempo esteja muito limitado, busque estar consciente do uso da sua respiração enquanto você fala. Então você já vai utilizando isso ali mesmo no seu dia a dia, certo? Acaba sendo de certa forma um hábito. Às vezes acontece de você fazer alguma viagem e o local ser muito quente mesmo. E aí existem recomendações também para isso. Então vamos lá. Eu já viajei para alguns locais do Nordeste em que o calor era realmente uma questão que eu tinha que administrar, principalmente enquanto eu estava falando, porque parecia que a minha respiração estava, sabe, eu puxava o ar e cadê o ar? Né? Então é fundamental você tomar esse cuidado. Então o calor trabalha muito a favor de quem fala, ou do cantor, que só deve permitir a entrada buconasal do ar em ambientes cobertos. Quando estiver ao ar livre, a entrada de ar deve ser feita pelo nariz, principalmente se estiver frio. Pronto, agora aqui já é o outro extremo, né? O frio. Evitando sempre que possível que o ar gelado perturbe a mucosa da faringe ou mesmo da laringe, de onde poderia vir uma rouquidão indesejada. Ok? Então, é muito importante aí. A gente já falou sobre isso, né? O nariz ele tem uma boa filtragem comparada a uma respiração da boca, certo? Mas você vê que quando está quente, você acaba meio que permitindo aí uma entrada
de ar, não só pelo nariz, mas também pela boca, né? Quando há esse ambiente coberto. Agora tome cuidado também, né, por conta das impurezas e tal. Use mais o nariz, digamos assim. E quando, na medida do possível, você pode se utilizar desses ambientes cobertos, né? Tem momentos na missão mesmo que acontecia de a gente entregar cestas e aí a abordagem com as pessoas, né, e o americano ali acontecia no meio da rua mesmo, em locais muito empoeirados. É importante você prezar muito pelo uso do nariz enquanto você respira, né, não pela boca, senão vai entrar poeira, aí é ruim. É só estar consciente disso, procurar ali uma sombra, né, porque o seu esforço físico acaba sendo muito maior, esforço também respiratório quando você está ali debaixo do sol, mas tem momentos que vai ser inevitável, né, mas, enfim, é buscar aí é, essa cobertura, né, bonés, eu uso bastante bonés, protetor, tudo isso favorece a saúde do teu corpo e, consequentemente, o uso da sua voz, né? A gente sabe que o uso da voz não está só ligado ao aparelho respiratório, mas também ao corpo como um todo. O nosso corpo é um instrumento. No ponto 10 diz o seguinte: beba bastante água em temperatura natural. Então, no mínimo 2 litros por dia para manter as pregas vocais hidratadas e em boa condição de vibração. Então, a temperatura tem que estar natural, ok? A água gelada pode causar aquele efeito anestésico que eu já falei, do gengibre, né? E causar esse efeito rebote, do uso errado da voz, porque você acha que está anestesiado ali e começa a usar sem anestesiar. Começa a usar e aí acaba comprometendo, né? Depois que a anestesia passa e se sente. Outra recomendação é coma maçã. A maçã possui propriedades adstringentes que auxiliam na limpeza da boca e da faringe. Isso favorece o uso da voz com melhor ressonância. Então, maçã é muito bom. Outra coisa que é beba suco de frutas, principalmente de frutas cítricas. As frutas cítricas elas são uma grande fonte de vitamina C, então isso já favorece uma boa saúde, né, do seu sistema imunológico, do seu corpo como um todo. E assim, não exagera demais não, no uso de vitamina C, assim, no sentido de achando, quanto mais vitamina C eu tomar, melhor, porque seu corpo só absorve diariamente uma determinada taxa. Quando você ultrapassa essa taxa, que é bem pequena, o seu corpo já não absorve mais, certo? Então, não é muito grande não, você pode até dar uma pesquisada e ver essa taxa, é bem pouquinho, e isso representa quantos, por exemplo, copos de suco de uva, né? Então, taxa diária, vamos colocar aqui, de vitamina C. Então, vamos ver, essa curiosidade ela é importante a gente sanar. Quanto deve se ingerir? Que é do site da Viva Bem UOL, e ele traz aqui alguns estudos, né? Então, as sugestões de recomendação para os nutrientes se baseiam em algo que já está comprovado há bastante tempo. Falta de vitamina C aumenta o risco de desenvolver escorbuto, que é uma doença antiga associada a marinheiros que passavam longos períodos no mar sem acesso a produtos frescos e vegetais. E também a falta de vitamina C ela causa diversas formas de manutenção de saúde, né? Então ela serve de antioxidante, atua no sistema de colágeno, no sistema imune, entre outras funções. Em doses elevadas, ajuda a contornar a severidade de infecções e contribui para diminuir a incidência de infecções. Então, quanto se deve ingerir? Ele traz aqui, que a quantidade indicada varia de acordo com o gênero, peso, em momento da vida e mais ainda entre saudáveis e doentes. Mas a maioria dos especialistas concordam que 100 mg por dia traria o benefício. Pronto, então já não é muito, né? Ele traz aqui, que mais? Consumo de fruta é sempre melhor do que a suplementação, que é o uso daquele medicamento. Então, pois o alimento vem com muitos outros componentes que também auxiliam na saúde. Então veja, no dia a dia não é necessário gastar dinheiro comprando suplementos,
2 copos de suco de laranja, que dá cerca de 400 mililitros no total, já são suficientes para suprir esses 200 miligramas por dia. Aí ele traz aqui, né, caju, acerola, goiaba, diversos outros alimentos ricos em vitamina C. Aí ele diz que o excesso, ele traz aqui, ó, que é excretado na urina, sem efeitos tóxicos para a saúde. Então, é isso. Pronto, então, basicamente é essa informação que a gente tem aqui em relação à vitamina C. Importante, hein? Ok. Outra recomendação é evitar o uso de roupas apertadas, principalmente nas regiões do abdômen, cintura, peito e pescoço, pois isso poderá dificultar a respiração. A gente já falou sobre isso, né? Principalmente o uso de gravatas, né? Aquelas lenços que aperta a garganta da pessoa, enfim. Não use pastilhas, sprays, anestésicos sem orientação médica, pois cada caso existe uma medicação específica, portanto, não se automedique nunca. Ok? Isso também é uma boa recomendação. Já falei, né, sobre essa questão do uso de pastilhas. Ponto 15 é: evite alimentos gordurosos e pesados antes das apresentações, pois dificultam a digestão. Ponto 16. Dê preferência aos alimentos leves e de fácil digestão. Que alimentos são esses? Verduras, frutas, peixe, frango. Outro ponto aqui que é muito importante também é: durma bem, procure dormir no mínimo 8 horas por dia. Então, eu sei, né, que a gente se empolga quando está fazendo viagem, principalmente nas conversas ali com o pessoal, mas é muito importante você questionar, né, até o coordenador: que horas vai sair? Amanhã. Né? E aí você já tem uma noção: pronto, preciso dormir tal horário para eu pegar aí um sono bem legal, porque o sono, ele não só provoca assim de forma positiva o repouso vocal, como também ele é necessário para o seu corpo, né, tá em saúde. Então é muito bom. Tem certas substâncias no nosso corpo que só são liberadas durante a noite, então nem adianta tentar, vou dormir essas 8 horas durante o dia. É diferente, sabe? É diferente, é preferível que você durma à noite. O ponto 18 diz o seguinte: não durma de estômago cheio, pois pode provocar refluxo gastroesofágico, que é altamente prejudicial às pregas vocais. Outro ponto aqui, 19, é: não cante ou não utilize sua voz se estiver doente. Quando cantamos, quando falamos, utilizamos a voz, envolvemos todo o nosso corpo e gastamos muita energia. Então recupere-se antes de voltar a cantar. Às vezes acontece durante a viagem de pessoas ficarem doentes e aí elas seguem nessa recomendação de ficar no hotel repousando, né? Então isso pode acontecer. E se acontecer com você, eu sei que psicologicamente pode até causar uma certa frustração, né? Porque, poxa, eu estou aqui em viagem, eu deveria estar fazendo isso, mas eu estou aqui repousando. Entenda que Deus sabe de todas as coisas. Claro que a doença, a gente crê que não é Deus quem coloca. A Bíblia fala lá em João 10:10 que o ladrão é que vem para matar, roubar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Deus não precisa das ferramentas do ladrão para poder nos ensinar alguma coisa. E vem até aquela pergunta, né? Você, como pai, quebraria um braço do seu filho para poder ensinar uma lição para ele? Então, por que a gente acredita que Deus faria o mesmo, entende? É claro, né, que devido às escolhas das pessoas, acabam acontecendo consequências, né? E há assim, digamos assim, uma vontade permissiva de Deus. Deus permite que certas coisas aconteçam, né? Porque é o livre-arbítrio das pessoas. A soberania de Deus não interfere nisso, entende? Então, é bom a gente ter essa consciência e possa ser que seja uma consequência do que você fez, né, o que você está sentindo, ou não. Né? Então, assim, traga uma autorresponsabilidade caso seja algo que você tenha feito, porque já aconteceu isso comigo, de eu comer algo
E aí eu passo mal e eu, poxa, foi aquilo, caraca. E eu senti que, assim, dentro de mim que não era pra eu ter comido aquilo, mas eu, de ousado, comi. Aí eu passo mal, aí fico mal, aí tenho que, né, colher ali um pouquinho da consequência e entender, ok, da próxima vez eu vou melhorar. Pega um livro, lê um livro, assista a ministração, aproveita o processo, sabe? E às vezes a gente só tem que realmente, em alguns momentos, é aquela história, né, da jumenta que ela caiu num buraco feito pelo dono dela. Né? Na verdade, era um poço antigo, o dono ia tapar depois de um tempo e, sem querer, a jumenta acabou caindo lá e o dono, tentando tirar ela sem conseguir, chamou vizinhos e não conseguiu. O dono simplesmente decidiu, ok, não tem jeito, a gente vai ter que jogar areia aí, porque essa jumenta vai morrer e ela vai ser enterrada viva aí. E a jumenta ficou desesperada lá dentro. E enquanto a areia caía nas costas dela, enquanto o processo ali acontecia, né, aquele processo frustrante de estar ali dentro daquele poço, ela começou a sacudir. Sacudia a areia, foi essa a ideia que veio na mente dela, sacudia e subia em cima da areia que caía. E aí esse foi o processo dela, sacudia e subia, sacudia e subia, sacudia e subia, até que ela conseguiu chegar na beirada do poço, sair do poço e todo mundo ficou feliz. Então essa história é uma grande lição de vida, que nos diz que em alguns processos a gente só tem que sacudir e subir, sabe? E vai ter esse tempo, né, realmente de sacudir e subir para poder alcançar níveis mais altos de maturidade, né, de vida. Então a gente só tem que estar disposto e atento a ter essa perspectiva enquanto o processo estiver acontecendo. Ok? Beleza. No ponto 20 diz o seguinte: evite ficar exposto por muitas horas em ambiente que utiliza ar-condicionado. Por quê? Vamos entender aí o porquê. Espera aí que saiu aqui. Ar-condicionado, pois provoca o ressecamento das pregas vocais. Então, em casos onde isso não for possível, procure estar sempre lubrificando as pregas vocais com água ou suco, sem gelo, né, numa temperatura natural. Então, se ligar nisso aí, certo? Corra dos ar-condicionados, que eu digo debaixo do ar-condicionado, né? Principalmente se for uma região ali de baixo, não fique, sabe? Procure, se for um local com ar-condicionado, fique numa região onde não está bem embaixo do ar-condicionado, porque isso pode ressecar as pregas vocais e às vezes acontece do ar-condicionado não estar limpo e ele começa a liberar, sabe, essas impurezas e isso causa alguma reação alérgica, sua voz tapar, literalmente. Isso já aconteceu comigo, então tome esse cuidado. Ponto 21 diz: evite ambiente com mofo, poeira ou cheiros muito fortes, principalmente se você for alérgico. Então já dei essa recomendação aqui, né? A ideia é que você se retire desse ambiente para um local onde não esteja com isso, né? Essa poeira, esse mofo. Ponto 22 diz: evite a competição sonora, ou seja, falar ou cantar em lugares muito barulhentos. Eu já falei sobre essa questão da competição sonora. Às vezes isso acontece até ali no ambiente onde o pregador está e você precisa interpretar ali para os americanos que estão sentados. A gente já falou sobre essa questão dos posicionamentos, né, para favorecer aí essa interpretação. E aí você pode aproveitar os intervalos de picos sonoros para você conseguir interpretar. 23, evite choques bruscos de temperatura. Então, e aqui também está a recomendação de evitar bebidas geladas. Então deixa para tomar no final da viagem, quando voltar, né? Ou aquele choque, né, entre quente e frio. Então tome cuidado com isso. Se for um local muito frio, sempre procure deixar as suas pregas vocais no pescoço, a região do pescoço bem aquecida. Isso é muito importante. E se o local for muito, mas muito frio, tampe o seu nariz ali, né, para você poder respirar um ar mais quente, para ficar mais quentinho ali o ar que você vai respirar. Aquele processo, né, que você está andando, por exemplo, de um lugar para o outro, é importante você tampar ali, se não sei, de repente com um cachecol, ou tem roupas que elas permitem, né, você subir até a região do nariz e conseguir respirar um ar mais quente.
24. Evite cochichar, pois ao contrário do que pensamos, no ato de cochichar, submetemos nossas pregas vocais a um grande esforço, provocando desgaste, muitas vezes maior do que se conversarmos normalmente. Então, cuidado aí com esses sussurros. 25.25 diz: é proibido gritar, pigarrear, falar durante muito tempo sem lubrificar as pregas vocais, fumar, ingerir bebidas alcoólicas antes da utilização da voz, para realmente proporcionar aí o uso saudável dessa voz, ok? E aqui tem uma recomendação para pessoas que utilizam a voz profissionalmente, como no caso de intérpretes. É indispensável a consulta com um médico especialista para que ele possa fazer uma avaliação do seu aparelho vocal. Não se esqueça de que o nosso instrumento de trabalho é único e merece toda a nossa dedicação e atenção. Nossas pregas vocais são a nossa identidade, são o nosso registro pessoal, portanto, é importante você manter aí a saúde dela. Então, assim como você tem aí a sua digital, assim como você tem uma íris única, a sua voz também, o seu timbre de voz é único. Por mais que seja parecido, de repente, com o do seu pai, com o da sua mãe, mas é único. Ok? Então, é muito bom a gente ter essa consciência. Ok? Então, é isso. Vamos ver aqui qual é o próximo assunto antes de nós finalizarmos a nossa aula. Minutos finais de aula, a gente vai ver alguns exercícios de aquecimento da voz. Então, o primeiro passo é você inspirar, armazenando o ar na região abdominal até que a tua barriga esteja repleta de ar. E aí você vai soltar o ar aos poucos utilizando o som prrr, certo? Então, se você não conseguir fazer prrr, você faz prrr, certo? Então, pode ser um ou outro. Então, como é que é? Você inspira, naquele mesmo esquema, né? E sempre forçando a barriga para fora, para manter o máximo da quantidade de ar, utilizando o diafragma. Então, você vai observar nesse exercício que a língua ela vai vibrar bastante. Se você fizer com os lábios, vai ser os lábios. Então, caso a sua língua não vibre e você esteja forçando para emitir esse som, é melhor você parar, pois você vai estar fazendo da forma errada. E veja que eu utilizei uma região mediana, né? Não foi nem agudo demais, nem grave demais. Então, se você consegue emitir esse som com a vibração constante da língua, então você pode repetir esse exercício todos os dias, pelo menos durante uns 10 minutos, ele coloca aqui, mas eu penso o seguinte, que um é melhor do que zero, sabe? Então, você fazendo, né, proporcionar esse aquecimento vocal é bom. Então, se você for utilizar a voz em uma apresentação, ensaiar, enfim, interpretar, é interessante que você aqueça durante 20 minutos, no mínimo, é o que ele coloca aqui, antes de começar a cantar. Então, pode-se também utilizar outras consoantes, que possibilitarão o mesmo efeito, como por exemplo, trrr, também. É como se você estivesse imitando o som de telefone, sabe? Só para ajudar a associar ele. Como por exemplo, trim. Então, lembrando, né, que você tem que prolongar o R até o A acabar. Então, esse exercício também, ele meio que trabalha um pouco a questão da respiração. Aí depois que você treinou essa questão, que eu percebo que esse primeiro exercício que eu passei, esse exercício 1, ele trabalha muito a questão dos articuladores, né, o aquecimento dos articuladores. A gente vai ir para um próximo agora, que trabalha já aí com o uso das vogais. Então, você utilizar as vogais A no final, né? Então você vai fazer o mesmo processo que eu fiz, e aí você vai, que é inspirar, trrrá, trrré, trrri, trrró, trrru. Então perceba que meu articulador ele exagera mesmo. Então A, E,
que sorriso. O, U. Que se eu fizer A, E, I, O, U, veja que nem sai direito a vogal, né? Com a boca sem articular. Então, exagere mesmo. É bem importante isso. Então, assim como nos exemplos acima, o som que você estiver produzindo para pré-aquecer deverá estar no mesmo volume, intensidade e tom, certo? Então, não é legal você jogar nem no agudo demais, nem no grave demais. Então, também não é legal você ficar misturando os tons nesse exercício. É mais um treino de respiração e articuladores. Então, repita o exercício sempre no mesmo tom natural. Como fazer para identificar o seu tom natural, que é esse tom mediano? É simples, o seu tom natural é aquele que você emite sem forçar a garganta. É um som natural que sai sem esforço nenhum, no sentido de não estar tensionando, como se você estivesse falando. E se você não conseguiu fazer esses exercícios até acabar o ar armazenado, sem utilizar o ar de reserva, você começou bem, mas no meio do exercício o som falhou. Então pare, respire fundo por 3 vezes, relaxe um pouco e só então recomece. Ok? Então é isso aí que a gente vê agora nessa primeira parte. Na nossa próxima aula, acredito que a gente já vai finalizar, ou acredito que dá para finalizar agora, né? Aqui falando sobre as 3 técnicas básicas. Primeira técnica é técnicas para os lábios. Então, esse exercício é feito com a vibração dos lábios. Para isso, você deve se levar os lábios à frente, elevando o diafragma, para que esse sirva de apoio na execução do exercício. O resultado desse exercício lembra a pronúncia conjunta das letras BR, que é BRA, e poderíamos compará-lo à imitação do ronco do motor de uma moto. Então, o exercício para os lábios, a técnica para os lábios é aquela que eu falei, né? Que não utiliza a língua, né? Mais os lábios. Ok? Então, é igual você está brincando com a criança, né? Pronto, é esse. Essa é a técnica para os lábios. Técnica da língua foi a que nós fizemos, como se lembrasse uma hélice de um helicóptero, e a técnicas com a letra M. Então, esse exercício é feito para que, em princípio, a pessoa sinta a vibração da letra internamente, o M, e, sobretudo, sinta essa ressonância na região das bochechas, que é a caixa de ressonância da voz. Então, o efeito desse M interno nada mais é do que a própria preparação vocal que fazemos normalmente para que possamos pronunciar palavras que comecem com esta letra. Porém, essa preparação será agora prolongada. E aí, como é que funciona, né? Para você produzir esse M interno corretamente, você fecha os lábios e imagine um espaço dentro da sua boca, suficientemente para caber uma bola de ping-pong. A ponta da língua deve estar em contato com os dentes frontais superiores e o som do exercício lembra a pronúncia do número 1, porém prolongado e com a boca fechada. É o chamado boca cuse, né, que eu já devo ter comentado aqui. Então é preciso tomar cuidado para que a vibração do som não se torne nasal, pois após um tempo de sustentação desse som, com o apoio da elevação do diafragma, a boca se abre lentamente na pronúncia da sílaba mó, prolongando-se o ó. Então, como é que é isso na prática, né? Você inspira. Ó. Vê que tá aqui, né? Não. Ó. Aqui no nariz. É diferente. Ok? É mais um som de máscara que eu já falei. Então, para uma boa execução desse exercício, sugiro um prolongamento de 4 tempos, marcados pausadamente, para a sustentação do M interno, e mais 4 tempos para a sustentação da letra O. Então, seria... Então, treino de respiração também, né? Esse M interior é muito utilizado na forma de mantra, nos sons utilizados no processo de meditação, que possuem significados importantes nas religiões orientais.
E o ideal é que seja pronunciado como forma de reflexão do som que todos nós possuímos e queremos aprender a usar. Mais uma vez, é importante destacar que a importância da elevação do diafragma ela é necessária. Para isso, você pode contrair a barriga, descontraindo-a gradativamente, à medida que o exercício é realizado e o ar inspirado no início é solto. Então, quando ele falou sobre a questão das bochechas, como caixa de ressonância, é interessante porque, na verdade, é uma consciência que você tem para trazer a vibração do som exclusivamente para a garganta, né? Só que quando você vai para a garganta é um suicídio vocal, né? Então, é literalmente um convite à rouquidão, à aquisição de nódulos vocais, entre outros danos. Então, a consciência é que ele tem que estar aqui na bochecha, na região bucal, e não aqui, ok? Tem que ter esse cuidado. É claro que a garganta, né, ela tem a participação do som, mas quando está concentrado, todo o som nela é ruim. Por fim, é, é, é importante colocar que esses exercícios servem como um aquecimento para as cordas vocais, como início de utilização do diafragma e devem ser feitos para se divertir descontraidamente, ok? Beleza, então encerramos o nosso módulo de técnica vocal. Espero que você tenha aprendido e eu creio que deve ter sido muito bom para você. E tem outros exercícios também na internet. Tem um vídeo aqui que eu gostaria de recomendar para você. Na verdade, eu utilizo ele durante as viagens, coloco meu fone de ouvido. Ele tem tanto essa questão ritmada. E vai, até onde você conseguir, né? Lembrando que a ideia é você não forçar. E aqui, né, ele já utiliza a questão das escalas. Você percebe que o tom vai ficando mais agudo, mas é um aquecimento também, certo? Você não utiliza a região média da sua voz, mas essa questão da escala. Ok, então espero que você tenha aprendido nesse curso de técnica vocal. O Teacher deseja uma ótima semana e grande abraço!